Meus irmãos, graça e paz. Uma breve mensagem sobre tentação e provação. Como fazer para vencer as tentações? As tentações, elas são diárias na nossa vida. Então, vamos lá. Pela palavra, a gente vê que é possível sim vencer as tentações. Só que antes disso, a gente precisa entender da onde vem a tentação. Então, olha só. Tiago capítulo 1, do verso 12 ao 15. Feliz é a pessoa que persevera na provação, porquanto, após ter sido aprovada, receberá o prêmio da coroa da vida. Então aqui no verso 1, a gente já percebe que provação ela vem da parte de Deus. Então Deus nos prova para nos dar um prêmio. Agora, verso 13. Entretanto, ninguém ao ser tentado deverá dizer, estou sendo tentado por Deus. Ora, Deus não pode ser tentado pelo mal, e a nenhuma pessoa tenta. Então, meus irmãos, tem pessoas que têm a mania de falar que Deus está tentando ela. Não, Deus jamais fará isso, tá? Então, Deus ele nos prova e o diabo nos tenta. Por quê? Porque a provação, ela vem para nos aprovar. Se caso a gente faz uma prova e a gente reprova, a gente tem a possibilidade de refazer essa prova para que a gente possa ser aprovado. A tentação, ela vem para nos destruir. Ela vem para acabar com a nossa vida. Ela não vem para nos aprovar. A tentação, ela vem para nos destruir. Por isso ela vem pelo mal, ela vem pelo inimigo, ela vem pelo diabo. Mas continuemos. Verso 14. Cada um, porém, é tentado pelo próprio mau desejo, sendo por esse iludido e arrastado. Em seguida, esse desejo, tendo concebido, faz nascer o pecado, e o pecado, após ter se consumado, gera a morte. Então, olha o que a palavra fala, que cada um é tentado pelo seu próprio mau desejo, por aquilo que o seu coração está cobiçando, por aquilo que os seus olhos estão vendo. Se você cobiçar, se você se interessar por aquilo que é de ruim, você está sendo tentado pelo seu próprio mau desejo do seu coração. Então, a gente tem um exemplo pelo pecado de Davi. Davi, aconteceu exatamente isso daqui. Davi foi tentado, mas ele não foi tentado por Deus. Davi ele foi tentado pelo inimigo. Só que como ele estava no palácio em época de guerra, que era para ele estar na guerra, e ele estava lá todo preguiçoso no seu palácio, então quando ele foi dar uma volta, ele viu Batseba se banhando, e ali os olhos dele cobiçou. E ali acontece exatamente o que está aqui, ó. Cada um, porém, tentado pelo seu próprio mau desejo, sendo por esse iludido e arrastado. Ou seja, Davi olhou, cobiçou, e ali naquele desejo ele foi iludido e arrastado. E em seguida, esse desejo tendo concebido, faz nascer o pecado. Ou seja, Davi, quando ele desejou, quando ele cobiçou, depois ele desejou, ele manda o seu servo buscar aquela mulher para que ele tenha relação. Acontece isso daqui. Fez nascer o pecado. E o pecado, após ser consumado, que ele fez com que aquele pecado fosse consumado ao ter a relação sexual com Batseba. E aí gera a morte. O que gerou naquele pecado de Davi? Davi ele teve aquele filho dele do pecado durou 7 dias e aquele filho dele morreu, e por aí ele teve várias consequências, mas esse não é o foco. É apenas um exemplo claro do que pode acontecer se a gente cair em tentação. Foi exatamente o que aconteceu com o rei Davi. Mas, então vamos lá. Então, primeiramente, Deus prova e o diabo tenta. Ninguém pode dizer, estou sendo tentado por Deus, porque Deus ninguém tenta, Deus prova, que isso fique bem claro. Então, em segundo, meus irmãos, olha só, 1 Coríntios, capítulo 10, verso 13, a gente vai continuar entendendo isso daqui. Então, olha só, a gente não pode dizer jamais que a tentação foi maior do que nós, porque tem pessoas que caem no pecado, cai na tentação e dá a seguinte desculpa: a tentação foi maior do que eu não consegui resistir. Mas vamos lá, nós somos cristãos, nós temos a Bíblia como base, então vamos aprender na palavra.
1 Coríntios capítulo 10, verso 13, diz assim: Não vos sobreveio tentação que não fosse comum aos seres humanos, mas Deus é fiel e não permitirá que sejais tentados além do que podeis resistir. Pelo contrário, juntamente com a tentação, proverá um livramento para que possais suportar. Então, olha o que a palavra fala. Aqui o apóstolo Paulo, na carta aos Coríntios, ele deixa bem claro que jamais vai sobrevier sobre a nossa vida uma tentação que seja maior do que aquilo que a gente possa suportar. E aqui no início do versículo, ele fala que a tentação que vem sobre as nossas vidas são tentações comuns que vêm aos seres humanos. Não tem nada de algo extraordinário. Tem pessoas que falam, nossa, essa tentação veio do não sei aonde, veio daquilo, veio de lá, não sei o que. Meus irmãos, toda tentação é comum aos seres humanos, tá bom? Não tem nada de algo sobrenatural nesse tipo de tentação. Aliás, em todas as tentações. Então, o apóstolo Paulo ele continua dizendo o seguinte: mas Deus é fiel e não permitirá que jamais sejais tentados além do que podeis resistir. Por quê, meus irmãos? Porque não é Deus que tenta. Como é o diabo que tenta e ele está vendo que você, que está vendo essa mensagem, está na presença dele e não quer cair em tentação, Deus ele continua dizendo o seguinte: pelo contrário, juntamente com a tentação proverá um livramento para que possais suportar. Se você é um cristão verdadeiro e quer fugir e quer resistir à tentação, Deus está vendo o seu coração. Quando a tentação sobrevier sobre a sua vida, Deus ele tem uma promessa para a sua vida. Quando a tentação vier, ele vai juntamente, a hora que o inimigo colocar essa tentação diante de você, ele vai prover um livramento para que você possa suportar essa tentação. Creia nisso em nome de Jesus. Mas agora vamos ver duas coisas simples para que a gente possa resistir à tentação, para que a gente possa suportar e vencer as tentações. E a primeira, meus irmãos, está lá em Mateus 26:41. Diz assim, ó: Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. O espírito com certeza está pronto, mas a carne é fraca. Meus irmãos, esse versículo ele é maravilhoso e ele esclarece muitas coisas para nós. Então vamos lá. Como vencer a tentação? Jesus ele deixou bem claro: vigiar e orar para que não caís em tentação. Meus irmãos, não é só orar e não é só vigiar. Nós temos que fazer as duas coisas. O que é vigiar? Eu vou dar um exemplo bem básico aqui. Se eu que sou homem, tenho amigos e eu participo de um racha, de um futebol, eu posso participar desse futebol? É claro que eu posso participar. Mas e depois do futebol? Sempre tem um churrasco, aí junta aquela mesa de um monte de homens e ali só se fala em prostituição, adultério, traição de esposa, pornografia, assuntos de homens mundanos. Então, o que acontece? Acabou o futebol, eu não posso me assentar na roda dos escarnecedores, porque se eu me assentar na roda dos escarnecedores, eu vou estar compactuando com aquilo ali. Então, eu não estou vigiando. Então, o que é vigiar? Acabou o futebol? Ó, meus irmãos, meus amigos, meus colegas, parceiros, estou indo embora, estou indo para minha casa, já joguei meu futebol, já me diverti, mas eu não preciso compactuar com a roda dos escarnecedores. E eu vou mais além. Se você, que é um homem assim como eu, e você se libertou ou está se libertando do vício da bebida, é pior ainda, você não pode ficar no meio disso. Por quê? Porque se você ficar, você não está vigiando. Então, se você está se libertando do vício da bebida, quando acaba o futebol, que se reúne ali com os amigos para o churrasco, vai estar todo mundo bebendo. Se você está num processo, no início de libertação, meus irmãos, aquilo é uma tentação. Aquilo é uma tentação. Se você ficar ali naquele meio, vai ser muito mais difícil de você resistir. Por quê? Porque ali o pastor não está vendo,
a sua esposa não está vendo, o obreiro da igreja não está vendo, mas o Deus que tudo vê está vendo. Não caia nisso. Não caia nessa cilada do inimigo. Fuja. Vigia para que não caís em tentação. E oração, meus irmãos. Vigiar e orar. Em oração constante. Senhor, nos livra das tentações. Senhor, nos livra dos maus desejos. Senhor, tira toda essa seta que o inimigo lança sobre a minha mente para que eu caia em tentação. Meus irmãos, oração. Vigiar e orar para que não caís em tentação. E aí ele continua. Isso daqui é a chave do versículo. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. Eu vou te dar um exemplo disso. Você que está se convertendo, está no início da conversão, você que está no primeiro amor, você fala, não, eu não vou cair em tentação. Por quê? Porque o espírito que está dentro de você está se comunicando com Deus e está forte naquele momento. Mas a nossa carne, meus irmãos, a nossa carne, ela é pecaminosa. Porque desde lá, quando o pecado entrou no mundo através de Adão e Eva, a nossa carne passou a se fazer, a se tornar uma carne má, uma carne pecaminosa. Mesmo que o espírito esteja pronto, a carne sempre vai estar fraca. Não caia nisso de achar que você está forte o suficiente para não cair em tentação. Não faça isso. Não queira testar a sua carne, porque a carne é fraca. Fuja, vigie em nome de Jesus. E agora a gente vai lá para Tiago, capítulo 4, verso 7. Tiago 4, 7. Diz assim: portanto, sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Então, olha só que interessante. Sujeitai-vos, pois, a Deus. O que isso significa? Primeiramente, fazer a vontade do Pai. Eu me sujeito às vontades de Deus. Quais são as vontades de Deus para a minha vida? Se você cumpre esse requisito, você está cumprindo a primeira parte do versículo, que é se sujeitar e fazer a vontade de Deus e querer a vontade de Deus para a sua vida. E aí na parte B do versículo, se você cumprir a parte B, ela se cumpre na sua vida. Que é o seguinte: resistir ao diabo, ele fugirá de vós. O que é resistir ao diabo? É exatamente isso. Quando o diabo está te oferecendo alguma coisa para você cair em tentação, fuja. Se o teu amigo está falando de prostituição, de adultério, de pornografia, de coisas ruins perto de você, fuja. Fuja, porque você não faz parte disso. Fuja. Se você, mais uma vez, a bebida, ou para as mulheres, quando vão num salão feminino e ali, não sei, sai uma conversa de homem, de adultério também, serve para você também, mulher. Fuja disso. Não queira isso para a sua vida. Agora eu vou dar um exemplo da minha vida. Quando eu me converti e os meus amigos me chamavam para ficar saindo, ir para baladas, beber, que era o que eu fazia antes, quando eu era jovem, adolescente. Mas até um certo tempo eles ficaram me chamando. Mas depois eles perceberam que eu mudei de vida, pararam de chamar. Por que parou de chamar? Porque eles viam com essas chamadas através do inimigo. Porque eles estavam sendo usados pelo inimigo para fazer eu cair na tentação. Então, quando a gente resiste à tentação, resiste a essas coisas que o mundo, o inimigo nos oferece, o diabo ele foge de nós. Por quê, meus irmãos? Porque é uma promessa isso daqui. É uma promessa de Deus para as nossas vidas. Se você resistir ao diabo, ele fugirá de você. Vai chegar um tempo que os seus amigos não vão te chamar mais para fazer parte da roda dos escarnecedores. Vai chegar um tempo, mulher, que quando você for no salão de beleza, aquela pessoa que vai estar ali, que antes fofocava, antes falava disso, falava de coisas ruins, coisas mundanas, vai perceber que você não faz mais parte disso. Ela não vai mais falar. Por quê? Porque agora você não compactua, você não dá lado mais para essa pessoa. Então, resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Como vencer as tentações?
Nós vemos aqui, meus irmãos, nós vimos aqui alguns versículos que nos dá base bíblica, espiritual, para que a gente consiga resistir às tentações, para que a gente vença as tentações. Meus irmãos, Deus te abençoe grandemente, em nome de Jesus. Amém.